Olá, seja muito bem-vinda! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 alimentos que você não deve ofertar na introdução alimentar do seu bebê. O primeiro alimento que a gente não deve ofertar na introdução alimentar do bebê é farinha láctea. Às vezes a gente utiliza a farinha láctea ali para dar uma engrossada em mingás, às vezes a gente utiliza a farinha láctea em cima de uma fruta porque fica mais gostoso, mas a farinha láctea ela é riquíssima em açúcar e pobre em nutrientes, não sendo indicada ofertar na introdução alimentar e nem para bebês e crianças mais velhas. Não tem necessidade de a gente ofertar farinha láctea que é cheia de açúcar. O segundo alimento que a gente não deve ofertar para o bebê é maisena. A gente também utiliza maisena para engrossar e é um carboidrato refinado que não precisa utilizar para engrossar caldos nem nada do tipo, até porque se você acompanha este canal, você sabe que a gente pode ofertar alimentos sólidos para o bebê desde o primeiro dia de introdução alimentar, não sendo necessário utilizar nada para engrossar. E o bebê não precisa engrossar leite também, se for leite materno, menos ainda, porque o leite materno ele nunca é fraco. O leite materno ele sempre é completo para o seu bebê, beleza? O terceiro é leite ninho. A gente pode sim ofertar leite de vaca em preparações, inclusive para a gente aproveitar aí a janela imunológica do bebê que acontece de 6 a 9 meses em média, mas não precisa ofertar o leite ninho a goladas para o bebê beber o leite ninho, tá? O bebê beber em troca do leite materno ou em troca da fórmula, porque de 6 a 1 ano o bebê não está pronto para receber leite de vaca, tá? E inclusive não substitui o leite materno. Você pode usar em preparações, mais uma vez, por exemplo, a casa vai comer um purê ou você vai fazer alguma coisa nesse sentido, amassado no garfinho, inclusive para vocês experimentarem o leite de vaca para ter certeza que não é PLV, alergia à proteína do leite de vaca, utilizar essa janela imunológica, mas não a goladas, tá? Depois de 1 ano você pode ofertar o leite, mas eu indico que isso seja feito com um nutricionista e que preferencialmente vocês escolham derivados de leite, mas isso é papo para outro vídeo. O quarto ponto o quarto alimento, na verdade, não é nem alimento esse quarto. O quarto produto que a gente não deve ofertar é aquele iogurte de morango vermelhinho, sabe? Isso, na verdade, não é nem um iogurte, que vale por um bifinho, sabe? Essa propaganda que eles utilizam, ele é riquíssimo em açúcar também, tá? Ele dificulta que o bebê conheça outros sabores depois, não vale por um bifinho, não vale por um iogurte natural e iogurtes, inclusive, a gente só oferta depois dos 9 meses e desde que seja natural e sabendo escolher um bom iogurte, olhando a lista de ingredientes. Então ele é cheio de açúcar e um produto considerado ultraprocessado. Ou seja, são produtos que passaram por grandes processamentos da indústria com adição de açúcar, como esse aí que a gente vê a propaganda do vale por um bifinho, mas na verdade não vale. E isso ainda pode ajudar com que a criança desenvolva uma seletividade no futuro. O quinto alimento que eu separei, que é muito comum a gente ver crianças comendo, principalmente nessa fase de introdução alimentar, é o biscoito polvilho. Eu sei que existem biscoito polvilhos aí com uma lista de ingredientes melhores, mas em sua maioria os biscoitos polvilhos eles são ricos em gordura e contém gordura saturada, que é uma gordura que não faz bem pra gente e que a gente deve consumir o mínimo possível e pode ajudar a desenvolver algumas questões no futuro com o excesso de gordura, né? Então comer esse excesso de gordura não faz bem. E o que acontece? Quando o bebê come polvilho à vontade, né? Ou até pra gente desestressar ali o bebê naquele momento, pode ser que ele venha a não ter fome para uma outra refeição que é nutricionalmente mais completa, não sendo legal a gente ofertar isso aí. O sexto alimento ele é uma polêmica, que é o suco. Oferta um suquinho, que bom, né? Vai fazer bem. Não, o suco não é indicado, tá? Para bebês em fase de introdução alimentar e mesmo ele é indicado apenas após 1 ano de idade, tá bom? Embora ainda seja a fase de introdução alimentar, ele é indicado somente após 1 ano de idade e deve ser
ofertado com limite de 120 ml e sem estar adoçado, o suco natural da fruta sem estar adoçado, sem açúcar e sem adoçante. Acontece que mesmo após 1 ano de idade, não tem por que você ofertar suco. Quando a gente oferta o suco e o bebê bebe o suco aguolados, a gente está tirando, ele está consumindo várias frutas ao mesmo tempo, e quando a gente faz o suco, a gente acaba botando uma grande quantidade de frutose ali que, consumida em excesso, pode vir a ter alguma questão ali favorecendo a resistência insulínica, que não é interessante para o bebê. Inclusive, várias creches ofertam suquinhos na hora dos lanches, e as creches querem dizer 200 refeições no ano do bebê. Então é muito importante que você olhe isso no cardápio do seu bebê também. Não é saudável, mesmo que seja natural. Prefira fruta in natura e prefira que seu bebê beba água, para que ele costume beber água. Porque se a gente dá um suquinho da frutinha, um gostinho mais doce, depois ele não vai querer beber mais água. E o 7º alimento é ovo cru, por risco de contaminação. Então a gente não deve dar ovo cru pro bebê, faz a gema durinha para ele, por mais que você aí, mamãe, goste de consumir a gema molezinha, beleza? O 8º alimento vai pelo mesmo raciocínio, que é carnes mal passadas, para não ter risco de contaminação e para o bebê conseguir mastigar. Então a gente não oferta carnes mal passadas para o bebê. E sim, gente, o bebê pode comer carne, tá? Ele pode comer carne de porco, carne de boi, carne de frango, peixes. A gente pode ofertar desfiada, um em pedaço para ele pegar com a mãozinha, tá bom? Ele pode comer sim, não precisa bater em sopinha não, pode comer a carne. E falando em sopinha, o 9º alimento são sopas, tá? O que acontece em relação às sopas? A gente não precisa fazer a introdução alimentar somente com sopinhas para o bebê, tá bom? Mas se a família for comer alguma sopa em alguma refeição, não tem problema você ofertar naquele dia sopa para o seu bebê. Isso só não pode ser algo contínuo, combinado? Além disso, se o seu bebê tem menos de 1 ano de idade, essa sopa deve ser sem sal, de acordo com as normas da Sociedade Brasileira de Pediatria. E já que estamos falando em sopinha, o 10º alimento é aquela papinha industrializada que diz que só usa frutinhas orgânicas e tudo mais, mas não são legais da gente consumir. Primeiro porque eles misturam várias frutas ali, a gente fica sem saber o gosto de cada fruta, o bebê fica com uma dificuldade de identificar, né, aquelas frutas que estão sendo ofertadas, e isso dificulta com que ele aceite mais frutas e vegetais no futuro. E segundo, porque a textura, né, ela é muito líquida, então a gente não desenvolve a mandíbula da criança, a gente não desenvolve a mastigação da criança, tá bom? Aproveita a fase da introdução alimentar para você desenvolver outras questões no seu bebê. Então a gente pode aproveitar a fase da introdução alimentar para desenvolver questões motoras, para incentivar a fala, para o bebê começar a falar a palavrinha das frutas, para ele ter uma boa relação com a comida. Então a introdução alimentar ela é muito mais do que apenas comer, a gente pode evoluir aí esse bebê em outros parâmetros também. Esses são os 10 alimentos que você não deve ofertar na introdução alimentar. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e me segue nas outras redes sociais que está descrito aí nos comentários. Beijo, até o próximo vídeo.